Olá, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos com saúde, que a sua família esteja bem aí, guardada pelo Senhor, que vocês estejam se cuidando, amém? Tem uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra rápida, objetiva, para nós compreendermos justamente qual que é a vontade de Deus, no sentido de sermos filhos, não é? De que forma nós somos filhos obedientes ou desobediente, e algo muito interessante para nossa vida ter sucesso, a gente precisa entender que o praticar a palavra de Deus é muito importante. Eu quero ler com você Mateus 7, versículo de número 24. Mateus 7, 24 está escrito assim, ó: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Jesus está fazendo uma comparação, e ele está comparando aqui dois tipos de pessoas. Nós podemos dizer ouvintes e praticantes. A questão de ouvir é uma coisa, praticar é outra totalmente diferente. Então Jesus estava justamente levando as pessoas a entender que eu não posso ser simplesmente ouvinte. Olha, como eu gosto de ouvir a palavra de Deus, como eu gosto de ouvir a mensagem de Deus. Mas se você for simplesmente um ouvinte e não um praticante, Jesus está falando que você é uma pessoa insensata, é uma pessoa que está edificando a sua vida sobre a areia. E o alicerce sobre a areia não dá certo. A casa cai. Se vem o vento, se vem a chuva, não é? Como Jesus está descrevendo aqui, e combater contra essa casa vai cair. Então uma coisa que a gente tem que ter entendimento, amados, é que não podemos simplesmente ser ouvintes da palavra, nós precisamos ser praticantes. E aí eu te falo uma coisa, Jesus está dizendo que aquele que pratica a palavra é como se tivesse edificado a sua casa sobre a rocha. Lucas diz que é como se tivesse cavado um alicerce profundo, afundado bem o seu alicerce para que a casa fique firme. Então Jesus está dizendo que o grande segredo de tudo, amados, é ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque se você ouve e você pratica, você vai estar firmado na rocha. E a rocha representa Cristo. Então é interessante que não adianta ser só ouvinte, eu só escuto, eu não pratico, eu sei o que eu deveria fazer, mas eu faço ao contrário, né? A palavra de Deus diz que eu não devo mentir, eu vivo uma prática de mentira. A palavra de Deus diz que eu não devo adulterar e eu adultero. A palavra de Deus diz que eu tenho que amar meu próximo, mas eu não amo. Ou seja, você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz, você não pratica. Sua vida está firmada sobre a areia. E aí é interessante falar isso porque tem pessoas que firmam a sua vida em vários alicerces, não é? E aí a pergunta que eu te faço, aonde você está firmando os seus alicerces? Na rocha ou na areia? Porque se for na areia, a primeira tempestade que vir, a sua casa vai cair. A primeira tempestade que vir, o primeiro vento que soprar, a sua casa vai cair, ou seja, você não consegue ficar firme. Sabe as pessoas que na primeira luta, a primeira dificuldade, o primeiro problema que aparece, a pessoa ela desiste, ela abre mão,
ela não continua porque o alicerce dela não está firme, o alicerce dela não está firmada sobre a rocha. Então é isso que nós temos que ter entendimento. Por que tem pessoas que, por mais que ela passe lutas, dificuldades, ela continua firme, ela continua lutando, ela continua com a cabeça erguida, porque ela está sendo praticante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus também diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então quando você começa a praticar a palavra de Deus, amados, você começa a estar com a sua vida firmada em Deus. Então por mais que você passe por luta, por dificuldade, por problemas, você vai ter uma sustentação. Deus vai sustentar a tua vida, Deus vai sustentar a tua casa, a tua família, mas é necessário praticar. Não adianta o conhecimento. Não adianta. Se a gente for parar para pensar, o diabo conhece a palavra de Deus. O diabo tentou Jesus citando a palavra de Deus. Não adianta simplesmente você ouvir a palavra ou ler a palavra e não praticar. Não adianta de nada a sua Bíblia estar aberta no Salmo 91 na sua casa e estar empoeirando. Isso não vai mudar nada a sua vida. Não adianta você estar no Salmo 23 e você não praticar. O que muda é a prática. Aí volta naquela situação de conversão, mudança de sentido. Ou seja, eu preciso ouvir, preciso praticar a palavra de Deus. Porque isso não só quer dizer, amados, que é questão de ser bem sucedido aqui na terra, mas é questão de salvação também. Isso é muito importante, porque por mais que a pessoa seja ouvinte, se ela não for praticante, ela corre o grande risco de chegar no grande dia e Jesus falar que não conhece. É interessante o porquê que Jesus está falando isso, o contexto vai nos mostrar que Jesus está falando justamente de pessoas que até pregam, até oram, até expulsam demônio, até oram e as pessoas são curadas, e vai chegar no grande dia, Jesus vai falar que não conhece, porque as pessoas, em vez de praticar a palavra, estão praticando iniquidade. Aqui mesmo em Mateus capítulo 7, o versículo de número 21, Jesus diz assim, olha: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão, aquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi, então eu vos direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Você veja que isso daqui é bem sério, porque Jesus está dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Nem todo aquele que diz, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, vai entrar no reino dos céus. E Jesus está justamente levando algo mais profundo, porque ele está dizendo, vai ter pessoas que vai chegar e vai dizer, Senhor, mas não expulsamos demônios no teu nome? Não pregamos no teu nome? Não fizemos maravilhas no teu nome? E Jesus vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Entenda uma coisa, ninguém é santo, amados. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos as nossas falhas e as nossas limitações. Agora, o que Jesus está dizendo aqui, apartai-vos de mim, vós que praticai, ou seja, que tem a prática. A pessoa ela faz constantemente. Ela mente, ela pratica a mentira. Ela mente todo dia. Ela adultera sempre. Ou seja, ela começa a ter prática, é a prática do pecado. Ela rouba, ela faz coisas erradas, não é? Ou seja, ela vai praticando o pecado. Aí Jesus está dizendo, essas pessoas aqui, eu vou falar abertamente, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então é muito importante a pessoa ter no seu coração que o que vai me deixar firmado em Deus é a prática e não simplesmente ser um ouvinte. Não adianta eu pregar, não adianta eu orar e expulsar demônio e fazer maravilhas e pessoas ser curadas se eu não for praticante da palavra. Então entenda uma coisa, esse sentido é importante, você ser ouvinte, ser um leitor, mas acima de tudo, ser praticante da palavra de Deus. Pratique, ame a Deus sobre todas as coisas, ames o teu próximo como a ti mesmo, larga a mentira, larga o engano.
Largue os vícios, larga a prostituição, larga. Você sabe que é errado. E eu sempre falo para as pessoas, sabe o que é tão importante? Que não só o Espírito Santo fala para você que você está errado, mas tem uma coisa chamada consciência, que essa não deixa você mesmo se enganar. Porque a pior coisa, amados, é você se enganar. Ah não, eu vou para o céu, vai. Ah não, eu sou servo de Deus, é mesmo? E não pratica a palavra, dá mau testemunho, mente, briga, bate na esposa, agride, vive na fofoca, você não está praticando a palavra de Deus. Desculpa, sua casa está firmada sobre a areia. E quando o vento soprar, ela vai cair. Não tem sustentação. Deus não vai sustentar a tua casa porque está sobre a areia. Você firmou a sua vida sobre mentira, sobre pretexto. Você está firmando a sua vida muitas das vezes no homem. E quando o homem falhar com você, você vai cair. E quando o homem pisar na bola com você, você vai cair, porque o homem é areia. A grande verdade é essa: se nós não tivermos com a nossa vida firmada em Deus, o restante é areia. Não tem alicerce firme. Então tenha isso no teu coração. Não seja só ouvinte ou leitor, seja praticante. Pratique a palavra de Deus. Lute contra a mentira, lute contra o pecado. A cada dia nós temos que lutar contra nós mesmos. Ninguém é santo, como eu falei, todos nós somos pecadores, mas você tem que procurar cada dia ser melhor. E viver o último dia, e viver a cada dia como se fosse o último, como diz o apóstolo Paulo. Tenha isso no seu coração. Nós estamos vivendo um tempo, amados, que é tempo de arrependimento. É tempo de nós olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida e falar o que eu preciso mudar, o que está fora do lugar. Pedir para Deus, Deus entra, faz morada em mim, muda o que precisa ser mudado. Não tem o louvor que diz, essa casa é sua. Então, Senhor, eu sou tua casa, eu sou teu templo, então muda. Mas você precisa querer, amados. Você precisa querer isso. Entenda isso, é necessário querer. E sabe quem vai te libertar quando você quer? Jesus. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, mas tem que partir de você. Deus não vai entrar na tua vida sem pedir licença, sem você permitir. Então abre o teu coração, abre a tua vida, diga, Deus, entra na minha vida. Deus, a partir de hoje, eu não quero brincar de servir a Deus. A partir de hoje, eu não quero ser só um leitor, um ouvinte. Como eu gosto de ouvir, Deus fala comigo, seja praticante. Pratique a palavra de Deus. O que é errado, não pratique, não faça. Ah, mas está todo mundo fazendo, não interessa, você vai ser diferente. Você vai ser diferente. Porque você tem que entender esse contexto aqui, ó. Não adianta expulsar, fazer maravilhas e chegar no último dia Jesus falar que não te conhece e dizer que nunca te conheceu. Então isso é muito sério, amados. Uma coisa é eu falar que sou filho de Deus e outra coisa é Deus confirmar. Por que que Deus confirmou para o inimigo que Jó era seu servo? Porque Jó dava bom testemunho. A palavra de Deus diz que Jó era um homem íntegro, reto, fugia da aparência do mal. Não adianta só frequentar uma igreja, amados. Desculpa te falar a verdade, não adianta. Ah, eu vou na igreja todo domingo. Ia, né? Porque faz 2 meses que você não vai na igreja nas 4 paredes. Mas só ir na igreja não te garante nada. Só ouvir a palavra não te garante nada. É interessante a gente falar sobre isso porque as pessoas muitas das vezes que acham que só falar de Deus, eu temo a Deus e não praticam, não adianta de nada. Então tenha isso no seu coração, amados. Seja praticante da palavra de Deus. Eu quero ler mais um texto aqui em Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago ele fala as mesmas coisas, porém de uma forma diferente. Tiago capítulo 1, a partir do versículo de número 22. Se você puder ler o livro de Tiago, leia, viu? Leia Tiago, o livro todo de Tiago, é muito bom. Aqui ensina muito. Tiago é cajado puro, sabe? Puxão de orelha. Então leia Tiago depois todo que você vai ver que é muito bom. Tiago 1, 22 está escrito assim, olha. Sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes,
enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor ou não praticante, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, se foi, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então Tiago está falando as mesmas coisas que Jesus falou sobre ser firmado na palavra, praticante. Tiago fala, não seja simplesmente ouvinte, mas praticante. É interessante que Tiago fala que quem escuta e não pratica é semelhante quando você se olha no espelho. Você se vê, quando você sai, você muitas das vezes já se esquece do seu rosto. Se o seu cabelo está bem penteado, se você fez a barba, você se esquece. Tiago está falando, é natural. Mas Tiago está dizendo, olha, aquele que pratica, aquele que faz as obras, esse vai ser bem-aventurado. Bem-aventurado. Então a sua vida será firmada em Deus. E é Deus que vai sustentar a tua vida. O mais importante de tudo, amados, não é ser bem-aventurado só nessa vida. Não sirva a Deus pensando em ter um bom emprego, uma boa casa, uma família, um relacionamento, não. Isso é as demais coisas, Deus acrescenta. O teu foco tem que ser o céu, salvação. E se você não praticar a palavra, não obedecer a palavra, não tem como ser salvo. Salvação vem também por obediência. Tem pessoas que falam, mas nós estamos no tempo da graça. Não interessa, você tem que continuar praticando a palavra. Tem pessoas, o tempo da graça eu posso fazer o que eu quiser. Não. Tem muitas vezes tem pessoas que acham que são predestinadas a ser salvas, e se ela fazer tudo o que ela quiser fazer, ela é predestinada, no último dia ela vai ser salva. Não. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. É com esforço, é com dedicação, é com renúncia. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e me segue. Pegar a cruz. Jesus pegou a cruz dele e foi para onde? Foi para o monte. Sei o quê? Crucificado. E não era a vontade dele, porque ele disse, Pai, se possível for, passa de mim o seu cálice. Mas ele obedeceu. Por quê? Porque a obediência é justamente o que Jesus traz no seu ministério como filho de Deus. Então Jesus foi o grande exemplo de obediência, mesmo quando ele sabia que ia sofrer muito, mas era essa a vontade de Deus. Pegue a sua cruz e segue a Jesus. Mate a sua carne, mate o seu desejo. Aquilo que você sabe que é pecado, lança fora da tua vida. Seja praticante da palavra de Deus, porque isso sim vai te levar a ser bem-sucedido aqui na vida, nesta vida e por vir a vida eterna. Para nós encerrarmos Hebreus capítulo 5, versículo de número 8, eu quero ler com você. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo de número 8. Aqui está falando sobre a obediência de Jesus. Hebreus 5, 8. Acharam? Diz assim, olha, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, Jesus obedeceu por aquilo que padeceu. Era a vontade de Deus. Por mais que Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, por mais que Pedro tentou impedir, Jesus falou, Pedro, pode parar. Se eu quisesse, eu pedia para Deus e ele me enviava uma legião de anjos. Pode parar. Tem que cumprir. Tem que fazer, porque essa é a vontade do Pai. Então ele sendo filho, ele aprendeu o quê? Obediência. Olha o versículo 9. Isso daqui nos leva a entender que obediência leva à salvação. Versículo 9 diz, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então presta atenção, Jesus foi a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então presta atenção, a salvação é para todos? Não, é para todos que obedecem a Jesus. É para todos que praticam a palavra. Por isso seja praticante, amados. Não seja só ouvinte, não seja só um leitor da palavra de Deus. Pratique. Não adianta o conhecimento se você não praticar. Não adianta você ter a letra e não praticar. Pratique a palavra de Deus. Isso vai fazer com que a tua vida seja muito, muito mais abençoada. Não seja só um frequentador de igreja. Não. A partir de hoje, fala assim, Senhor, a partir de hoje eu vou praticar a tua palavra. A partir de hoje
eu vou deixar a mentira, eu vou deixar o engano, eu vou deixar a fofoca, eu vou deixar a calúnia, eu vou deixar o adultério, eu vou deixar a mentira. Fala para Deus e comece a lutar. Eu sei que não é fácil. O processo de libertação é complicado. O processo de deixar o pecado é complicado. Muitas vezes é com lágrima. Eu falo isso porque eu sei disso. Mas a Bíblia diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus quer te libertar do pecado. Jesus quer te levar para morar no céu. Ele disse: eu vou e vou preparar lugar. E depois eu virei, porque aonde eu estiver, vós estarás comigo. Pratique a palavra. Seja obediente à palavra de Deus. Deixa de lado tudo. Sei que muitas das vezes a pessoa fala: ai, mas se eu começar a obedecer a palavra, como muitos falam, se eu virar crente, o que as pessoas vão pensar de mim? O que a minha família vai pensar de mim? Ei, salvação individual. Jesus disse: olha, se alguém amar o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Entenda isso. Eu, quando comecei a ouvir a palavra, comecei a ir à igreja, às vezes eu pensava: o que os meus amigos vão pensar? O que os meus amigos vão falar? O que as pessoas vão pensar de mim porque eu vou para a igreja? E eu lembro que eu comecei a ir para a igreja e eu peguei firme mesmo. E eu lembro que muitas vezes no bairro, quando eu chegava, muitos amigos falavam: e aí, pastorzinho? Estavam profetizando na minha vida e não sabia. E sim, eu falei de Jesus para muitos dos meus amigos. E sim, teve alguns amigos que se afastaram, mas os melhores sempre estão do nosso lado. E mais importante de tudo, amados, é a tua salvação. E isso você tem que entender. Por que Jesus falou: aquele que amar o teu pai e a tua mãe mais do que a mim não é digno de mim? Porque são pessoas que com certeza o amor é maior. O que Jesus está dizendo isso também? Você tem que levar o conhecimento de que nem seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem sua mulher, nem seu tio, sua tia, nem seus amigos, ninguém pode te salvar. Só Jesus Cristo pode te salvar. Ele é o único Salvador. Só Ele. Não tem outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quer ir a Deus? Quer ir ao Pai? Tem que ser através de Jesus. Não tem outro mediador. A Bíblia diz: não tem outro mediador entre Deus e homem a não ser Jesus Cristo. Que Deus lhe deu o nome sobre todos os nomes. Então não tem outro jeito. É através de Jesus. Então, coloca a tua vida na rocha que é Jesus. Coloque firme os seus alicerces na palavra de Deus. Deus vai te abençoar. E futuramente, vida eterna. Porque você está aqui só de passagem, viu? Você não vai ficar aqui a eternidade, não. Você está aqui de passagem. Então, quando você partir desse mundo, que você tenha certeza da sua salvação em nome de Jesus. Que quando nós chegarmos diante do Senhor Jesus, em vez de Jesus falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheça, que Jesus fale aquilo que está escrito em Apocalipse: vinde, benditos do meu Pai, porque vos é preparado o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe. A partir de agora, seja praticante. Se você tem praticado, pratique mais ainda, porque Deus vai te abençoar muito mais em nome de Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma oração com você agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, graças nós te damos pela Tua palavra, meu Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Queremos firmar nossa casa sobre a rocha que é Jesus. Queremos estar firmado na Tua palavra, Pai. Por isso, tira do nosso coração toda a rebeldia, tira do nosso coração, meu Deus, tudo aquilo que impede de praticarmos a Tua palavra. Limpa o nosso coração agora, porque a Tua palavra diz que todo mal procede do coração do homem. Então limpa o coração do Teu filho, da Tua filha. Meu Deus, essa pessoa que ouviu a Tua palavra está dizendo: eu não tenho forças para mudar, eu não consigo, eu até quero, mas eu não consigo. Meu Deus, eu te peço, liberta a vida deste homem, desta mulher, dê a eles força, dá a eles, Senhor, da Tua unção, do Teu poder, para que ele possa vencer o pecado, para que ele possa vencer a tentação e te servir de todo o coração. Pai, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está me ouvindo agora, em o nome de Jesus,
e que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Deus abençoe, deixa eu te abençoar e com certeza pratique a palavra que Deus vai te abençoar mais ainda em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e fica com Deus.